Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Reflita Sobre Isso, hospedado na plataforma Spotify. E hoje, dentro dos episódios que a gente tem aqui, tem falado no podcast, a gente vai falar de vozes da educação. E eu não estou sozinha para falar de vozes da educação. Um dos motivos de falar sobre vozes da educação é porque o tema é sobre educação inclusiva. E eu estou com pessoas potentes para falar sobre isso. Estou aqui com a Kelly. Olá. Estou aqui com a Jaqueline. Olá. Estou aqui com a Cristiane. Olá. E claro, né? Elas vão se apresentar e falar um pouquinho sobre a carreira delas, sobre a importância delas dentro do cenário da educação. E aí nesse bloco 1, qual que é o objetivo, né? A gente vai falar sobre a educação inclusiva, onde estamos e para onde estamos caminhando. E aí, uma pergunta, né? Kelly, uma pergunta para você também, Jaqueline, uma pergunta para você, Cris. E vocês vão se apresentar e falar um pouquinho sobre a carreira de vocês e de que modo a educação tem permeado aí por todo o processo de vocês. Quando a gente fala de inclusão, estamos falando do que especificamente? Estamos falando de inclusão ou de integração? Olá meninas, olá Di, muito obrigada pelo convite, estou muito contente em estar aqui com vocês, né, discutindo hoje sobre um assunto tão importante. Então, eu acho que a educação especial e inclusiva, ela vem avançando, né? O fato da criança estar dentro do âmbito escolar, ela está inserida, não integrada, não incluída. Quando esse aluno tem uma atividade adaptada conforme a sua necessidade, ela está incluída numa sala de aula, né? Porém, incluída, assim, quando eu falo não somente nas atividades adaptadas, mas incluir ele com os colegas, fazer ele se sentir parte. Eu concordo. Criar meios que essa criança sinta-se parte realmente daquela sala, da condição de, como a gente pode dizer, equidade, né? Isso. Dentro de uma sala de aula. Não é ter só a empatia, mas sim a equidade, Isso. né? Adaptando atividades para cada especificidade da criança. Sim. Bem bacana. E aí, eu vou dizer por que eu convidei essas pessoas potentes, né? Eu sou psicóloga, psicanalista, sou estudante também de educação inclusiva. A Kelly é uma psicopedagoga e especialista em educação inclusiva e ela vai apresentar um pouquinho do currículo dela para vocês. A Jaque é neuropsicopedagoga e também vai apresentar um pouquinho do currículo para vocês. E a Cristiane é pedagoga e também estudante de educação inclusiva. Então, quando eu pensei nessas 3 pessoas potentes aqui para me apoiar nessa fala aqui no canal Vozes da Educação, dentro do meu podcast Reflita Sobre Isso, exatamente porque elas têm uma bagagem bem expressiva que tem contribuído muito dentro do cenário escolar, principalmente quando a gente fala da rede pública, né? Então, as nossas experiências, né? Eu tenho atuado há quase 2 anos como psicóloga educacional e graças ao contato com pessoas como essas, né? Como Cris, como Jaque, como Kelly, que a gente tem conseguido avançar em alguns aspectos. Então, a gente, nesse bloco 1, falando um pouquinho dessa questão da inclusão, também vou provocá-las a pensar em algo. Quando a gente fala dessa questão inclusão, como que fica a questão social, cultural, econômica, os estereótipos que são mencionados durante essa questão da inclusão, que vocês trouxeram? Como que tem sido lidar com tudo isso durante todo esse processo? A gente teve uma evolução, né? A gente saiu então da integração para inclusão. Me fala como que isso vem reverberando no dia a dia de vocês, como isso vem acontecendo no trabalho de vocês. Vou falar um pouquinho dos meus aspectos emocionais, o que eu tenho percebido, mas antes eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que a inclusão, ela vem evoluindo, igual a gente já vem falando, né? Já foi citado. Porém, a gente tem muito mais que evoluir. Um aluno que está dentro da rede pública, eu acho que a dificuldade é obter o laudo para essa criança, para esse aluno ser assistido, né? E esse caminho é mais difícil,
igual você falou, a questão social. Porque a maioria dos pais precisa de um OBS, de um CAPS ou de um órgão público que atenda essa criança. Né? Porque a partir desse momento que ele vem com laudo, ele pode ser assistido na parte da rede pública. Isso que acontece com a gente como professor da rede pública que trabalha com inclusão. Muitas vezes os nossos alunos, eles não têm a documentação necessária, eles precisam ser incluídos, mas eles não possuem essa documentação, que é o que vai assegurar eles com que eles tenham que eles sejam assistidos dentro da escola. Infelizmente a legislação ela é falha em relação a isso. A gente percebe que muitos têm a necessidade e sem o laudo fica difícil para ser atendido. O que eu tenho observado aí ao longo desses 2 anos como psicóloga educacional é que há sim uma fragilidade do sistema na inclusão. A gente ainda esbarra, né? Eu sou interpelada todos os dias quando eles percebem um psicólogo dentro da unidade escolar, eles me perguntam, né? É possível dar um laudo? É possível fazer um psicodiagnóstico? E não é esse o trabalho do psicólogo educacional, né? Não no contexto da rede pública, né? Mas eu percebo uma fragilidade, mas também percebo uma potência muito grande, né? Como, por exemplo, quando eu fiz a escolha dessas 3 profissionais que estão aqui comigo, não é à toa, porque ao longo do meu percurso desses 2 anos, eu esbarrei em alguns desafios, elas também têm esbarrado em vários desafios, mas eu já vi um progresso, né? Eu já vi um movimento acontecendo, tem uma preocupação, tem um cuidado, né, com a inclusão. E isso é muito bacana. E aí, como que vocês percebem também a questão dessa inclusão na realidade nas escolas, né? O que vocês percebem no dia a dia de vocês? Como que é colocado essa questão da inclusão no manejo realmente do dia a dia? Como que isso acontece para vocês? Eu acho que é bem particular, depende muito do professor com quem a gente vamos trabalhar. Percebemos que alguns estão abertos e outros nem tanto para essa mudança. Falar de evolução na educação especial é falar de vamos dizer, uma vitória até aqui, né? Porque hoje em dia temos professores especializados dentro da escola, coisa que não tinha antes, né? Sala de recurso, que pode ser esse aluno pode ser atendido nessa sala de recurso, e um trabalho feito com os professores. São as formações, né, direcionadas aos professores para que eles entendam como agir, como flexibilizar essas atividades, como desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Sabemos que um professor tem 35 mais o nosso aluno, que ele precisa incluir e de que forma. Então, já é um avanço nesse sentido. Do que nós fazemos, do que está sendo feito para alcançar esse objetivo. E hoje na inclusão a gente está vendo que, assim, o professor de matemática, o professor especializado, ele tem que estar atualizado com a inclusão. Como incluir um aluno numa aula de matemática? E a rede pública está dando esse apoio, né? E trouxe a gente para dar esse apoio para o professor. Como adaptar essa atividade? Porque ele é professor especialista. Ele não foi formado em uma educação especial. E acho que é um trabalho, como eu posso dizer... Faz toda a diferença aí no processo, né? Eu ter essa formação, eu ter alguém que possa me auxiliar, me direcionar como fazer, de que forma agir, é super importante, né? Para desenvolver um excelente trabalho. Para incluir esse aluno, né? Entendi. Me fala como Kelly, o seu dia a dia dentro da unidade escolar. O seu trabalho é direto com os estudantes ou é um trabalho direto com os professores? Como que funciona essa interface? Então, Gi, assim, o meu dia a dia é uma observação com o aluno dentro da sala de aula regular, né, com esses professores especialistas. E em conjunto com o professor e a família, a gente vai fazer um trabalho de adaptação para esse aluno, né?
É esse meu trabalho hoje na educação especial, na rede pública. E quando chega um professor especializado ou um psicopedagogo na escola, vamos supor, a escola já pensa que está salva. Os professores pensam que está salvo e que a gente vai ajustar tudo. Porém, não é dessa forma, né? É um trabalho que vai caminhando a cada dia, ele vai dando um resultado a cada dia, mas não é um resultado que vai ser De um dia para o outro, né? pro outro. Mas é um trabalho assim vamos supor, de cooperação entre a família, o professor e o especialista. Parceria, né? A gente Parceria. tem uma parceria ali, tudo vai funcionar. E aos poucos. Não adianta eu achar que eu vou conseguir resolver a vida daquele aluno. Ah, não, agora ele tem professor colaborativo, agora ele tem todo o acompanhamento, ele já vai... Não, a gente vai buscando formas de conseguir com que ele seja incluído, de que ele consiga aprender, que o significado que é o aprendizado do aluno, ele precisa aprender, a aprendizagem significativa para ele. E muitos têm autonomia, né, Cris? Autonomia, né? Protagonismo, né? Isso. E às vezes a família querem que ele comece a ler, a escrever, seja um alfabetizado. Rápido. Mas não Eles vê a querem um evolução. resultado rápido. E não vê a evolução, né? Dessa criança, da autonomia, da percepção. Muitas das vezes, acho que esse seria, quando a gente vai conversar com os pais, é uma cobrança que a gente tem de mostrar para o pai, não pai, não é uma alfabetização nesse momento, vamos fazer ele ser autônomo, ele conseguir se virar, ele ter amizade, conseguir se incluir junto com os colegas, conversar, e muitas vezes o pai quer o resultado, não, mas ele não está alfabetizado. Tem um convívio na sociedade, né? Isso isso que é trazer inclusão, né? É incluir ele na sociedade. Talvez esse seja um dos pontos, né? Vocês trouxeram a questão da inclusão, eles estão relacionando a inclusão com a alfabetização. Sim. E não é sobre isso, né? Me fala um pouquinho, Jaqui, qual que é a sua percepção sobre isso? A família entende que a inclusão é ele ser alfabetizado igual aos outros, mas cada um aprende de uma maneira, né? Somos sujeitos sociais, a gente precisa do outro, mas nós somos singulares. Eu aprendo de uma maneira, a Cris aprende de outra, a Jaque aprende de outra e Kelly aprende de outra. A gente tem que ser respeitado dentro dessa singularidade, né? Mas que seja também proporcionado, como a Kelly trouxe, a equidade. Então me fala disso, Jaque, como que chega isso para você, de trazer para os pais que a inclusão não está relacionado somente com a alfabetização? Acho que o que a Cris pontuou é muito importante, estou de acordo com ela. O nosso maior desafio acaba sendo muitas vezes os pais, por quererem um retorno rápido, quererem associar a inclusão do aluno dentro da escola e com a alfabetização dele. E não está atrelado necessariamente a isso, mas é desenvolver esse aluno que ele consiga criar autonomia dentro da escola. E não só dentro da escola, como na sua vida diária. Que ele consiga se higienizar, se socializar, se alimentar. Então tem muitas outras questões acima para a gente criar como foco, além da alfabetização ou somente a alfabetização. Claro que não deixa de ser uma das questões que a gente também trabalha. Eu sou professora de sala de recursos, além do projeto colaborativo. E uma das ações, sim, também é a alfabetização, mas não é só isso. Entendo. É um conjunto de fatores, né? Sim. E como você tem percebido isso, Cris? Esse conjunto de fatores? Olha, Você que está se enveredando agora para a educação inclusiva. sim. Como eu, né? Como eu. Estamos juntas aí nesse... Eu já estou há 20 anos já na educação, né? E nesses 20 anos a gente percebe, né, os nossos alunos, a gente vivencia casos e casos. E aí é onde você acaba se apropriando mais de querer aprender, de querer entender, de querer ver como você pode ajudar. Então a gente busca mecanismos, formas. Eu hoje estou na vice-direção e eu tenho bastante contato com esses alunos, então eu estou o tempo todo ali tentando incluir, tentando inserir nessa realidade. Eu acho muito, muito importante. Também tenho um netinho autista, então eu acredito que eles precisam
ter essa autonomia, eles precisam ser, quando eu digo integrantes, não é estar ali junto apenas, mas ser incluído totalmente, né? E acho que seria tudo, seria o que todos os pais, na realidade, quando eles colocam dentro da escola o aluno de educação inclusiva, eles querem isso, eles têm educação especial, eles querem que ele consiga ter essa flexibilização, que todos consigam enxergar ele como um todo. Sim. Essa é a proposta da escola, né? Que ele seja acolhido, que ele se sinta pertencente, respeitado como é, né? Que chegue primeiro o sujeito e não a patologia. Essa é uma discussão que a gente vai ter no próximo bloco e a gente já volta.